Olá, eu acho que já estamos ao vivo, Já né? estamos ao vivo? Sim. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Rodrigo Lima, eu sou professor da UF Niterói, assistente social e associado do SEDECA. Eu tenho a responsabilidade de conduzir esse debate super importante na tarde de hoje, desse dia 23 de julho de 2020. Acho que é muito importante, diante dessa data, um seminário, um seminário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que vem sendo muito combatida, mas também que vem despertando a capacidade de mobilização de trabalhadores, militantes, intelectuais, em defesa dos direitos de criança e adolescente, sinalizar uma data que, para nós, é uma data muito importante, que é os 27 anos da chacina da Candelária. Hoje, o movimento Candelária Nunca Mais esteve presente na Candelária, pintou a calçada, um ato público que teve restrição por conta da pandemia do Covid-19. Os meninos da Associação Amar estiveram presentes, fizeram desenhos no chão, e acho que isso marca, né, um desenho que marca o contorno dos corpos negros. Esse ano, Vidas Negras Importam foi a temática que orientou o movimento Candelária Nunca Mais e a celebração aí, esse momento de resistência de 27 anos, né? Então, acho que dá o boa tarde para as nossas participantes, Márcia Gato, Larissa Morel e professora Sônia Altoé. Muito boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, a gente vai passar, né, a fala para vocês. Eu vou fazer aqui uma breve introdução do nome da mesa, né? E então eu passo a palavra e cada um de vocês vai ter a oportunidade aí de fazer uma reflexão aí em torno de 15 minutos, e depois a gente vai recebendo aqui as perguntas e vamos transmitindo para vocês no chat, tá? A mesa fala em defesa da vida, crianças e adolescentes em situação de rua. E eu vou começar então com a palestrante Márcia Gato, quem tem o prazer enorme de apresentar, uma companheira que tem um papel fundamental na mobilização política e nas ações em defesa de criança e adolescente no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio também, coordenadora da Rede Rio Criança. Ela faz parte da coordenação do movimento Candelária Nunca Mais. Ela é doutora em políticas públicas e formação humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela faz parte da comissão executiva do Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, integrante do grupo de trabalho Construção da Política de Criança e Adolescente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, o SEDECA Rio, e também associada do SEDECA. Além de tudo, no ano de 2017, ela defendeu uma tese de doutorado com a temática Os Indesejáveis, das práticas abusivas e ideologia dominante no enfrentamento aos sujeitos indesejáveis no Rio de Janeiro. Uma tese contundente que marca não apenas o esforço da reflexão crítica, como um compromisso militante da Márcia Gato. Então, Márcia, obrigado pela sua presença. Já agradeço aqui em nome de todo mundo do SEDECA e passo para você fazer suas considerações iniciais e sua fala aí em 15 minutos. Tá bom, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o SEDECA, né, e a toda a equipe do SEDECA, Pedro Pereira, Vera, Cleise e todos são, na verdade, grandes amigos. Quero cumprimentar também Larissa e Sônia Altué, que vão estar conosco hoje aqui nessa live. E a você também, Rodrigo. Rodrigo, nós somos
velhos amigos, né, companheiros também de luta de tantos anos, e a gente tem hoje é um dia muito, muito especial, é um dia muito contundente para todos nós. Eu estou aqui representando a Rede Rio Criança e o Movimento Candelária Nunca Mais. Deixa eu falar rapidamente desses espaços que eu represento. Mas por que hoje é um dia tão contundente? O Rodrigo já falou, e hoje, 23 de julho, nós estamos aqui fazendo as manifestações ao longo desse dia, que na verdade começaram ontem, pelos 27 anos da Chacina da Candelária, que são atividades que ao longo desses 27 anos a gente marca anualmente nessa data. São feitas várias atividades de protesto, né, contra essa barbárie que aconteceu 23 de julho de 1993, em frente à Igreja da Candelária, quando um grupo do que hoje a gente pode chamar, comparado a hoje, que a gente chama de milícia, abriu fogo naquela madrugada contra um grupo de 70 pessoas e executaram 8 adolescentes e jovens. E para a gente é algo muito, muito caro para todos nós, porque a chacina da Candelária, na verdade, ela ainda não acabou, né? Então, por ela não acabar, pelo Brasil apresentar índices absurdos de crimes, de homicídios contra, especialmente, jovens, né? E não é qualquer jovem, não é qualquer adolescente, tem um recorte racial e de classe aí muito claro, né? São jovens negros e pobres que vêm perdendo a vida ao longo desse tempo. Então, nós, do Movimento Candelária Nunca Mais, há 27 anos, fazemos essas manifestações. Esse ano, claro, com a pandemia, e gostaria de me solidarizar com todas as familiares e amigos, né, que vêm perdendo seus entes queridos para a pandemia da Covid-19, que não é uma gripezinha, é algo muito grave, que o nosso governo federal, ele simplesmente parece que vira as costas, e é uma situação, um contexto, uma conjuntura muito difícil, né, envolvendo esse problema de saúde pública. Mas, enfim, então, nesse período, nós estamos fazendo as atividades, em sua grande maioria, de forma virtual, e que não deixa de, com isso, manifestarmos, né, esse nosso protesto, mas também um encontro como foi o webinar que nós fizemos pela manhã, no qual o Movimento Candelária, nessas épocas, a gente sempre encontrava essa militância, esses companheiros, né, de luta, nessa caminhada, nessas manifestações, e hoje a gente encontrou de forma virtual, mas nesse período, nesse cenário, é assim que tem que ser para o bem de todos nós. E também represento a Rede Rio Criança, que da qual eu sou coordenadora da Rede Rio Criança. Ela foi constituída em 2001. Temos lá instituições da sociedade civil fazem parte. A Larissa, que está aqui pelo Projeto do Ruas, também com grande prazer se integrou à Rede Rio Criança. Foi nesse ano, né, Larissa? O final do ano passado. E são 12, 13 instituições da sociedade civil que a gente trabalha em defesa e pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, mas em especial essas das quais nós vamos hoje estar aqui
mais especificamente falando, que são as crianças e adolescentes que estão em situação de rua. Então, todos nós, a gente o tema de hoje, né, que também estamos aí no mês, estamos em julho, é o mês em que nós estamos de comemoração dos 30 anos do ECA, não sei se a palavra é essa, mas em que aniversaria o ECA, são 30 anos, acho que a gente tem claro que temos algumas coisas para comemorar em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas só que na verdade a gente vê uma situação tão grave de violação de direitos e falta de tantas coisas, porque também o ECA, ele de fato, ele não foi implementado, não vejo uma implementação de fato do Estatuto. Então, a gente está... Mas, enfim, a gente vai falar, então, um pouco de crianças e adolescentes em situação de rua, que é do local que eu inicio esse meu trabalho em militância. Começo esse meu trabalho quando eu entro para o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, isso é lá no início, já tem muito tempo, 1990, o Estatuto tinha acabado de ser sancionado, e aí que tem esse contato com essa meninada aí em situação de rua. E foi lá também no Movimento Nacional de Meninos de Rua que em 93 a gente entra em contato com a questão da chacina, e a gente já havia feito dentro do Movimento Nacional, um levantamento sobre esses crimes de extermínio, né, contra crianças e adolescentes. Foi um levantamento, o primeiro levantamento feito no Rio de Janeiro, eu pude contribuir com o Movimento Nacional, com esse levantamento, e assim, é muito triste, porque, naquela época, foi um levantamento, né, a gente fazia esses levantamentos a partir de informações que saíam nos jornais, né? Eram 2 jornais de grande circulação, no qual saíam esses crimes de assassinato e morte. E a gente vê que de lá para cá, essa questão dessas mortes de crianças e adolescentes, infelizmente, elas ainda perduram, né? Mas, enfim, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, trabalhei em outras organizações também, mas na Rede Rio Criança, ela se constituiu em 2001, e esses anos todos, ou seja, já ano que vem faz 20 anos, né, de constituição da Rede Rio Criança, e junto, assim, com instituições de referência, nesse trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua, como a São Martinho, a Associação Amar, Pastoral do Menor, Se Essa Rua Fosse Minha, e Projeto Ruas também, que agora, e várias outras organizações, que a gente acompanha tudo isso. E enquanto Rede Rio Criança, que nós tivemos também uma atuação em nível nacional, quando participamos do grupo de trabalho dentro do CONANDA, que deliberou, foram 3 resoluções sobre essa temática, porque é importante dizer, né, e informar quem são, afinal de contas, essas crianças e adolescentes que estão em situação de rua. Porque para muitas pessoas, talvez para a maioria das pessoas, achem que criança e adolescente em situação de rua são aquelas que estão em situação de moradia na rua. Só que não. E essa discussão conceitual sobre crianças e adolescentes em situação de rua, quem são, isso levou um tempo para a gente chegar, assim, nesse conceito atual de criança e adolescente em situação de rua.
queria só fazer uma lembrança rápida, que em 2009, nós deliberamos no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, foi a deliberação 763, no qual construímos e foi deliberada a política municipal de atendimento à criança e adolescente em situação de rua no município do Rio de Janeiro. Então, e lá tinha também uma definição conceitual que já estava avançada, avançamos em relação a isso, né? Porque era necessário considerar não só as que estavam dormindo, mas também aquelas que estavam em situação de abrigamento, né? Porque a criança, ela circula, né, muito dentro desses espaços, então, não é porque ela está abrigada que ela não está em situação de rua, porque ela vai para o abrigo e depois, a maioria das vezes, retorna da rua. Então, mas é para entender que, na verdade, as crianças e adolescentes, e está aqui pelo direito à vida com dignidade, que é isso que a gente luta há muito tempo mesmo, mas a gente sabe que para essa meninada e para a própria população em situação de rua, que ela cada vez mais ela aumenta, a gente tem uma estimativa de existirem cerca de 17 mil pessoas em situação de rua no município do Rio de Janeiro, a maioria adulto, mas a criança e adolescente está ali nesse meio. Então, são muitas pessoas e anterior à pandemia, com própria crise econômica, desemprego, isso veio levando muitas pessoas mais para as ruas, né? Então, isso vem aumentando muito. E assim, nós teve a deliberação 763 do Conselho Municipal, nós atualmente, quer dizer, já tem um tempo, a gente criou-se um novo grupo de trabalho justamente para atualizar essa deliberação, mas posterior a isso, nós foi dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e isso, nosso grupo começou essa articulação em 2013, mais ou menos, porque leva muito tempo, sabe, para a gente construir políticas públicas para para qualquer política pública, a gente tem que considerar uma série de fatores nessa formulação de políticas públicas, e uma política pública, ela tem que ser executada, implementada pelo poder público, e é importantíssimo que eles façam parte dessa construção, mas às vezes não é tão fácil assim. E também leva um tempo para isso, não só pela construção, para se articular esses atores, porque eu estou explicando isso para vocês verem quanto tempo que se levou, por exemplo, na política municipal, nós levamos 4 anos, desde a fase inicial de articulação até a deliberação. E nessas resoluções nacionais, também levou um tempo considerável, porque pelo menos uns 3 anos também para a gente deliberar. E nessa primeira deliberação é que entra a questão que foi desculpe que às vezes porque nacionalmente chama-se resolução, e municipal, em nível municipal e estadual, o termo mais certo é deliberação, aí às vezes a gente confunde um pouco. Mas assim, a deliberação número 1, a deliberação conjunta do Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Direitos da Criança, ela traz não só um conceito mais amplo de criança e adolescente em situação de rua, como também uma mudança, uma inclusão
dentro da tipificação desses serviços de inclusão de metodologias específicas para o atendimento à criança e adolescente em situação de rua. Então, dentro desse conceito mais amplo, a gente tem não só essa que está em situação de moradia nas ruas, como também aquela que está em situação de trabalho infantil, aquela que está na rua vivendo uma situação que ela pode ter sido expulsa da sua comunidade, ou ela teve que sair da sua comunidade, da onde morava, ou por algum conflito, seja ele familiar ou da própria do tráfico, algum conflito com o tráfico, outro órgão. Então, ela vai para a rua, tem situação da própria questão familiar também, em exploração, que vive uma situação de exploração sexual. Então, ela é bem ampla, e a gente sabe que dentro dessa tipificação, e foi interessante, é legal vocês depois eu vou buscar aonde vocês podem encontrar e boto no chat, porque eu acho que é fundamental quem trabalha ou tem interesse pelo tema tem que estar atualizado nisso, porque para saber exatamente do que a gente está falando. Aí o Rodrigo trouxe a questão da minha tese, eu acho importante, e te agradeço por isso, Rodrigo, porque esse grupo, crianças e adolescentes em situação de rua, eles fazem parte desses sujeitos que eu conceituei como os indesejáveis. Os indesejáveis, que além de criança e adolescente em situação de rua, também estão os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, especialmente as de privação de liberdade, e também esses jovens que são mortos, adolescentes e jovens, mortos pela violência letal do Estado. E a gente sabe que é muito difícil. Eu queria eu estar aqui nesses 30 anos do Estatuto, e que veio, até falei com o Pedro, nossa, vai ser justamente no dia da chacina da Candelária. Aí falei, nossa, então é uma responsabilidade grande, porque não tem como não fazer o link com essa questão dos homicídios, né, de crianças e adolescentes, porque em 93, quando os caras lá tiveram a ousadia de cometer uma chacina no centro do Rio de Janeiro, nunca antes havia acontecido isso, porque os crimes, as chacinas aconteciam na Baixada Fluminense, majoritariamente, e no 23 de julho de 93, eles fizeram isso no centro do Rio. Isso deixou uma marca muito grande, né? Porque o mundo inteiro, só então, o mundo ficou sabendo que no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, se matava crianças e adolescentes por elas estarem nas ruas. E veio todo mundo, o Rodrigo deve lembrar disso. Veio muita gente por aqui, não só quando a gente, no Movimento Nacional, denunciamos o extermínio, como um ano depois, com a chacina da Candelária. Então, não temos como não fazer esse link com o que está acontecendo atualmente, né? Com esse dado, esse índice absurdo que o país ocupa, que se a gente focar nos crimes de homicídios contra adolescente, não há nação no mundo que mais mate adolescentes e jovens do que esse país.
Então, é uma chaga muito dura, e eu queria mostrar para vocês, espero que eu consiga, queria mostrar aqui esse aqui é um da Candelária que a gente está fazendo, vocês estão vendo? Temos esse lema esse ano, vidas negras nas ruas importam, por conta daquilo que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês viram, vocês viram? Deixa eu ver, que eu acho que eu não consegui mostrar para vocês. Só um instante. Eu não vou conseguir mostrar, Rodrigo. Não sei, peraí. Esse aqui. Meu Deus, cadê? É difícil isso, né, gente? Ele some. Ele some. Não vou conseguir mostrar. Mas é só para falar que, assim, é um dado que eu queria dar para vocês verem a grande preocupação que só de janeiro a março, esse dado é do Instituto de Segurança Pública, só de janeiro a março desse ano, 76 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio doloso e morte por intervenção policial. Acho que foram 17 mortes por intervenção policial e 50 e poucos. Agora, o post iria mostrar direitinho esse dado, mas eu não consegui baixar eles aqui para vocês. É algo muito grave o que a gente vive e a gente sabe que esse Estado, que deveria, na verdade, protegê-los, é o Estado que mata, né? Aí, o que a gente faz com isso? No ano passado, eu fui presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, e em 2018, vendo a urgência e a gravidade dessa situação, nós criamos um grupo de trabalho para formular a política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes no estado do Rio. A gente não conseguimos ainda finalizar, porque aquilo que eu falo é um processo longo, né? Porque a gente tem que ter a adesão de não só instituições de governo, como também da sociedade civil. Então, faz parte de instituições de governo, da sociedade civil e universidades nesse grupo, é um grupo muito potente. Nossa querida defensora Eufrásia faz parte, Mônica Alckmin, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura também, o SESEC, a Fiocruz, o Clávios da Fiocruz também faz parte, outras instituições. Então, a urgência é tão grande que a gente esperamos tentar conseguir deliberar, e achávamos que iríamos conseguir deliberar até o meio desse ano, mas veio o coronavírus e a gente teve que rever uma série de questões. Então, assim, acho que a nossa luta, especialmente por políticas públicas, é por tentar e lutar para a questão do direito à vida com dignidade desse grupo social, né? Porque a gente temos que, as políticas públicas, essa é uma luta que não para, é incansável, e a gente não vai desistir. Nós somos um grupo, não só da Rede Rio Criança, mas o Movimento Candelária Nunca Mais, a gente tem no fórum, né, que a Larissa com certeza vai falar também, o Fórum de População em Situação de Rua, são pessoas que, assim, super aguerridas, pessoal da campanha nacional Criança Não é de Rua, são pessoas que, hoje eu falei de manhã, somos teimosos. Então, a gente não vai desistir, a gente está na resistência, mas não é uma resistência que não, ela não é uma resistência para fazer a coisa acontecer, né? Então, é isso, acho que o legal é o debate também, quero muito ouvir vocês, e
Eu acho que é por aí. O nosso trabalho é um trabalho, não é fácil trabalhar com criança e adolescente em situação de rua, mas a gente adora eles, não é? Eles são sujeitos, assim, impressionantes, apaixonantes, e é uma galerinha que, nossa, tem muito de viver. Então, eles também são muito resistentes e são sobreviventes de um mundo e de uma sociedade que os quer fora de suas ruas, de suas praças, praias, avenidas. O Rodrigo, já devo estar no meu final, né? Porque eu queria só falar daquele grupo que nós participamos, que era o da Operação Verão, que, nossa, porque os caras, era na época que eles tiravam os garotos, seja de comunidade, de favela, ou situação de rua, então, coitados, eles não podiam nem ir à praia, né? Já te pegavam os garotos lá no ônibus, lá na Zona Norte. Enfim, a nossa luta veio tudo em cima disso. É muita violação de direitos dessa população, historicamente violada, né? Desde, desde da abolição da escravatura, da lei e da falsa abolição da escravatura, né? Porque não houve abolição alguma. Desde lá, quando essa meninada começou a circular pela rua, desde lá acontece o tal do recolhimento, né? Vamos tirar eles daqui, vamos deixar a nossa cidade limpa e higiênica. É isso, gente, por hora, tá? Obrigada. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. É muita história. E a gente, quando ouve você narrar e trazer tantas questões, eu acho que ficaríamos aqui a tarde toda. O formato de live, ele é um pouco mais condensado, né? Então, para que a gente possa garantir a fala da Larissa e da Sônia, é importante que a gente também possa também ouvir as pessoas que estão nos assistindo e tentar criar algum tipo de interlocução, porque eu acho que é muito importante todo mundo que vai querer ouvir você mais um pouquinho. Muito obrigado, Márcia Gato. Bem, vou passar para a nossa segunda palestrante. Me desculpar que no início, pelo nervosismo, eu devo ter falado o nome dela errado. Então, Larissa Montel. A Larissa, ela é de São Paulo, ela se graduou em Relações Internacionais pela Unesp Marília e é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos aqui pela UFRJ. Ela também é gestora do projeto Ruas e membro da coordenação do Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua, né, gestora do projeto Ruas e membro da coordenação do Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua. E é muito interessante que é um debate que a gente tem formações muito distintas e ela, por ter essa perspectiva das relações internacionais, também tem toda uma preocupação com a assistência humanitária, com debate de gênero, de migrações e das teorias de comunicação global. Então, acho que o efeito da barbárie que a gente vive no Brasil, a gente também vive essa dimensão da crise da barbárie na esfera internacional, com rebatimento hoje aqui dentro do Brasil. Então, acho que o olhar da Larissa poderá trazer outros elementos para a gente pensar essa complexa situação que envolve crianças e adolescentes em situação de rua. Boa tarde, Larissa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer muito pelo convite, ao Pedro, ao Sedeca, Rodrigo pela mediação. É uma honra estar nessa mesa, né, acompanhada da Márcia Gato, que compõe com a gente, né, na Rede Rio Criança, recebeu a gente aí de braços abertos. A professora Sônia Altoé também é uma grande referência de pesquisa no tema. E num dia tão simbólico, né, como esse, de 27 anos da chacina da Candelária. Um dia que marca tantas violências que são presentes até hoje na realidade dos jovens em situação de rua. Esse ainda é um tema novo para mim, né? O Rodrigo até fez uma pesquisa aí sobre outros temas que eu já estudei, que, enfim, vem da minha trajetória. Crianças e adolescentes é novo, é um tema mais recente. Eu me coloco aqui muito mais num lugar de aprendiz do que de alguém que está passando algum conhecimento. E aí me apresentando um pouco, né? Então, eu sou a Larissa, eu faço parte do Projeto Ruas desde 2016,
Hoje eu atuo como gestora da organização e a minha fala hoje ela foi montada em parceria com a voluntária Olga Grishok, que atua diretamente com jovens desde o início dessa frente no Ruas. O projeto Ruas, né, ele tem a missão de demolir barreiras e gerar oportunidades para todos em situação de rua. E a gente atua desde 2014 nos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Inicialmente, nosso objetivo não era atuar com crianças e adolescentes, né? O nosso foco de atuação era com adultos. Mas nós estamos na rua, nossa roda de conversas, ações que a gente faz, que a gente chama de rondas, elas acontecem no espaço público. E as pessoas vêm, né? Então, esse espaço é aberto para quem quiser chegar. E os jovens chegaram como um grupo, assim, foi um novo desafio para a gente, né? E a gente começou a adaptar as rondas para abraçar essas novas demandas que vinham com o perfil dos jovens. Então, nas nossas atividades, né, eles são a peça central. Nós temos essas rodas de conversa que envolvem os residentes do bairro com a população em situação de rua daquele entorno, e nós fazemos dinâmicas, que são rodas de conversa cada semana com um tema diferente, às vezes é algo mais informativo, às vezes é algo mais lúdico. E quando a gente fala dos jovens, né, todas as dinâmicas são construídas em cima do feedback e dos pedidos que eles trazem para a gente. E aí eu trouxe aqui um pouquinho o que a gente oferece nessas rondas, né, para os jovens. Então, em primeiro lugar, a gente está ali para oferecer acolhimento e escuta. A Bell Hooks, né, no livro Ensinando a Transgredir, ela fala sobre a importância de escutarmos uns aos outros, como um exercício de reconhecimento, para nós podermos sair de uma hierarquia de pensamento, de verdades, né? E a gente descobrir outras formas de ser e de saber. E também como uma forma da gente ter mais consciência um dos outros de onde a gente está partindo. Então, o nosso primeiro papel no Ruas é ouvir. Tá ali para conhecer essas histórias, para acolher essas histórias, para compartilhar um pouco das nossas também, né? A gente tem também, durante as ações, né, uma questão do toque como uma forma de romper barreiras, porque a gente foi percebendo que o toque para criança e para adolescente em situação de rua, muitas vezes é um toque violento ou inexistente. Então, a gente traz essa forma do toque, do vínculo, né, de uma forma para trabalhar uma relação de confiança mesmo. A gente tenta estimular muito autoconhecimento, então a gente trabalha sobre sonhos, sobre sentimentos, sobre emoções, a gente vai acompanhando, né, cada pessoa ali no seu próprio desenvolvimento. A gente cria um espaço de reflexão também, um espaço de reflexão mútuo, que todos os presentes estão ali para refletirem juntos. A gente traz um desenvolvimento de habilidades artísticas. Então, as rondas, né, elas são um espaço lúdico que tem muita arte, a gente tenta estimular e trabalhar com muita criatividade. Então, vai ter desenho, vai ter atividades que vão mexer com o corpo, sabe, seja dança, circo, brincadeira, enfim, a gente tenta trazer um pouco desse lado lúdico que ajuda a gente a sonhar, mas também a construir, né, uma realidade. E a gente também já trouxe exercícios de leitura, exercícios de matemática. Às vezes eles estão estudando e têm alguma dificuldade e querem trabalhar, a gente pode trabalhar isso no espaço da Ronda também. A gente está ali para oferecer uma relação sem julgamentos e sem punições. Então, mesmo que às vezes, né, os voluntários eles criem alguma expectativa e que é natural que essa expectativa seja criada e podem se decepcionar. Então, tinha uma expectativa que aquele jovem seguiria, por exemplo, conectou aquela pessoa com um abrigo ou com a família e aí ou com a escola e tem uma expectativa de que aquilo vai seguir e de repente tem um rompimento, né? Então, pode gerar uma decepção. Mas eles não projetam isso naquele jovem, nesse contato. Então, a gente está ali presente para oferecer apoio, né? A gente não está ali para tomar decisões pelo outro. Inclusive, trazendo um conceito que o próprio Paulo Freire traz, né, no livro Educadores de Rua, nós não somos educadores, mas acho que tem algumas similaridades aí, que é do amigo gratuito. É um amigo que ele não está ali para domesticar, para impor uma visão de mundo, né? Para trazer uma relação, e sim para trazer uma relação de respeito, uma relação de troca mútua, onde a pessoa que está nesse papel, né, de amigo e de educador também está ali para aprender. E tudo isso, assim, sem deixar de supor que existe um atendimento. Então, a gente busca construir uma transformação junto com o jovem, né? Que esse jovem é protagonista. A gente também tenta trazer um modelo positivo de adulto, então trazer uma inspiração para novos caminhos que possam ser seguidos.
E como eu disse, a gente está ali para prestar um serviço, prestar um atendimento, com orientações de serviços, com acompanhamento para serviços. A gente faz isso com muito vínculo, com muito cuidado, com muita proximidade, mas também sem tirar esse aspecto do serviço, né? E também estamos ali para descobrir e reforçar potencialidades. E assim como a gente escuta, né, e tenta descobrir essas potencialidades deles, eles também estão ali para nos escutar e ajudar a gente a descobrir as nossas próprias potencialidades. E o Ruas, ele é um espaço como, aqui também eu estou pegando emprestado, né, esse conceito do Paulo Freire, um elemento facilitador no processo de conscientização e libertação. E aí, conforme a gente começa a ampliar essa atuação, né, indo além desse jovem, também existe um trabalho que a gente faz com a sociedade em que esse jovem vive. Então, primeiro num trabalho conjunto com a família, que também pode participar das rondas, né? E com essa família, a gente faz uma conexão com os serviços públicos também, a gente faz uma orientação, né? A gente tem toda a atuação com os adultos, e também com a participação dessa família nas rondas, né? E que dá para nós a oportunidade de implicá-los nessas questões também. E além disso, a gente faz também a conexão com esses demais residentes do bairro. Quando a gente conecta eles com as pessoas que moram, especialmente ali na Zona Sul, né, que a gente tem um perfil de classe média, classe alta, a gente facilita uma mudança de olhar no bairro para esses jovens em situação de rua. A partir dessa mudança, em que essas pessoas também passam, novamente, a se implicar na construção de uma nova sociedade, eles podem fazer uso dos seus privilégios para gerar oportunidades. Então a gente cria assim, né, um espaço em que a pessoa pensa, poxa, todos esses acessos que eu tenho também podem ser utilizados para diminuir as distâncias para a população em situação de rua. E a gente também tenta criar, né, a partir dessa aproximação, a partir dessa conexão, uma sensação maior de segurança, porque a gente vai demolir uma barreira ali nesse contato, né? A gente vai trabalhar um medo, um estranhamento, um receio, um preconceito que existe. E aí, por fim, também nessa relação de confiança que a gente cria com os jovens, né? A gente pode desmistificar e transformar em locais mais seguros os espaços de atendimento, como as casas de acolhida, os CAPSI e outros serviços públicos, né? Seja buscando informações para o direcionamento a esses serviços, no caso de um atendido que ainda não tem esse conhecimento, seja atuando diretamente nesses locais. E aqui eu trago um exemplo, né, que é da própria Olga, que construiu esse texto comigo, que foi do Abrigo do Catete. Ela começou a atuar nesse espaço, né, como ruas, dando aulas de português, como uma forma de tornar esse espaço mais atraente para a permanência dos jovens. E hoje ela atua lá como uma voluntária autônoma, não é nem ligada mais ao Ruas, né? Ela virou uma voluntária da Casa do Catete. Mas vocês percebem essa transformação, né? Ela vê o privilégio dela e ela usa esse privilégio, que seja o conhecimento de uma matéria, mas poderia ser algo artístico, lúdico, enfim, em uma oportunidade de aproximação e de criação de vínculo. Então, hoje, né, a nossa atuação ela tem um foco em autoconhecimento e em autoestima, mas um segundo passo que a gente pensa é o de fortalecimento do pensamento crítico e politização, porque os jovens eles possuem uma convivência ativa e questionadora na rua, eles possuem opiniões fortes sobre temas, então fica o desafio de como que nós podemos trabalhar na expressão e organização de ideias que já existem para eles, né? Para que eles possam se enxergar também como agentes de transformação. Alguns desafios que a gente tem aí nesse caminho, né? O primeiro é uma dificuldade na continuidade, então, como a gente está sempre na rua, né, a gente atua sempre na rua, às vezes eles aparecem e às vezes não. Então, muitas vezes aquele jovem que a gente está acompanhando, ele deixa de ir, às vezes ele some por semanas, por meses, e aquele processo que a gente vinha desenvolvendo, ele fica interrompido, ainda que não anulado, né, porque teve um efeito ali no que a gente construiu até então. E a gente ainda também está aprendendo sobre como lidar com as expressões emocionais na rua. Então, muitas vezes aliadas ainda, né? Um uso abusivo de álcool e outras drogas. Para nós fica um desafio como abordar certos assuntos, especialmente quando entramos na politização, na transformação social. E aí, quando a gente fala de politização, a gente entra em opressão, a gente entra em violência, a gente entra em conscientização sobre o próprio lugar na sociedade, né? Como é que a gente pode abordar esses assuntos sem gerar uma reação também de violência? O Paulo Freire, ele fala sobre os comportamentos que podem ocorrer na rua, né, de rebeldia ou de fatalismo, e que demandam uma compreensão para a construção da superação, e que nós ainda estamos aprendendo.
E muitas vezes acaba sendo um processo de tentativa e erro no nosso trabalho. E aí, para nós refletirmos um pouco mais, né, eu trouxe também uma fala da Luana, que é uma atendida dos jovens, desde 2016, desde que nós começamos. Nós pedimos a opinião dela sobre as dinâmicas e ela disse que ela gosta porque é coletivo e ela conhece mais pessoas com quem ela pode conversar, dialogar e desabafar. O projeto me incentiva a parar de usar drogas. Então, assim, nós não estamos ali para fazer ninguém parar de usar drogas, né? Mas nós podemos oferecer estímulos que amplifiquem essa vivência cultural, afetiva e social, onde a droga ela pode se manter como um elemento de prazer e diversão, ou mesmo um elemento de fuga, né? Mas que ela passa a competir com novos elementos em um espaço de diálogo, de conversa e de aprendizado compartilhado. E aqui eu vou finalizar agora com uma fala que me toca muito, que é uma citação que a Bell Hooks ela traz no Ensinando a Transgredir, mas que é uma fala do Terry Eagleton. Ele diz o seguinte, abre aspas, as crianças são os melhores teóricos, pois não receberam a educação que nos leva a aceitar nossas práticas sociais rotineiras como naturais, e por isso insistem em fazer as perguntas mais constrangedoramente gerais e universais, encarando-as com um maravilhamento que nós, adultos, há muito esquecemos. Uma vez que ainda não entendem nossas práticas sociais como inevitáveis, não veem por que não poderíamos fazer as coisas de outra maneira. Então, que a gente possa todos os dias se lembrar de que é possível fazer as coisas de outra maneira. Obrigada. Muito bom. Acho que você levanta reflexões e traz para a gente um pouco esse cenário de descoberta e que mostra, né, a complexidade e como esses meninos e meninas nos ensinam, né, e nos desafiam a sermos profissionais cada vez mais engajados, com uma nova perspectiva e uma nova leitura desse significado, né, da infância, da juventude e que vivem em condições tão desiguais. Obrigado, viu? Muito inspiradora a sua fala. Bem, agora é um motivo de grande orgulho para mim apresentar a professora Sônia Altoé. A professora Sônia, eu tenho uma relação com a professora Sônia, estou aqui muito emocionado, estou até aqui com o livro dela, né? Foi a primeira a autora que trata de criança e adolescente que eu li no meu período da graduação, e é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Psicologia Social e Institucional e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise. O seu doutorado na França, em Ciências da Educação, na Universidade de Paris, e ela é autora do livro Infâncias Perdidas, o Cotidiano nos Internatos de Prisão. E além de ter tido a oportunidade de, no período lá da sua formação na França, ter contato com duas grandes referências da análise institucional, René Lolo e Lapassage. Então, professora Sônia, nesses 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, você é uma figura muito importante para nós que militamos, estudamos, então seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Rodrigo. Estou me atrapalhando aqui com meus papéis. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite feito pelo Pedro Pereira, intermediado por Lígia Costa Leite, que também é uma estudiosa que desde quando eu comecei, né, ela tem um livro também muito importante sobre as crianças de rua, que é Os Invencíveis, e ela foi uma das coordenadoras e que inventou, digamos assim, construiu o trabalho da Escola Tia Seata, que, infelizmente, por essas questões políticas, que aqui no Brasil a gente tem, né, muito pouca solidez em termos de políticas públicas, muitas das vezes por questões de mudança de prefeito, governador, os projetos caem por terra. E assim, a Lígia não conseguiu seguir com o projeto por muitos anos, mas ela tem um belo livro escrito sobre essa questão da escola, sobre os meninos de rua, com a apresentação do Darcy Ribeiro, muito bonito. Quero também agradecer, enfim, estar com Larissa, que eu não conhecia, Márcia Gato, fiquei muito contente de ouvi-las.
Eu estou já há anos na universidade, então fui me distanciando dessa prática cotidiana em termos, porque passei a atender as crianças de abrigo lá na própria UERJ com os alunos, é uma forma de formação dos alunos junto comigo, atendendo as crianças que sofrem nos abrigos, sobretudo os pequenos. Quando eu perguntei no abrigo que idade que eles queriam que eu atendesse, eles falaram que preferiam que fossem as crianças pequenas, porque as crianças pequenas brigavam muito entre elas, choravam muito e eles não sabiam o que fazer com elas. Então comecei a fazer um ateliê lúdico expressivo na UERJ, atendendo crianças junto com alunos, estagiários de graduação, enfim, em formação. Foi muito interessante esse trabalho. A ideia básica desse trabalho era trabalhar com a angústia e o sofrimento das crianças de estarem separadas dos seus pais, sem conseguir entender que uma criança de 3, 4, 6 anos não entende, por mais que tenha motivos de maus-trato, etc. É muito difícil para elas. E apesar dos abrigos hoje em dia, em princípio, poderem ser só com 20 crianças, infelizmente ainda temos muita dificuldade na execução desse atendimento dos abrigados, de ser um trabalho mais singular com cada criança. Alguns existem, mas que conseguem fazer isso, mas não são muitos, infelizmente. Existem bons profissionais, mas existe falta de recursos, existe falta de formação, enfim, existe uma série de faltas no sentido da política pública. Eu vou fazer um retrospecto, porque eu costumo dizer que eu sou da velha guarda nessa questão, né? Eu comecei a trabalhar com isso. Eu vou fazer um comentário outro do que a Márcia Gato falou e a Larissa, vou fazer alguma ponte, e, enfim, durante a minha fala eu acho que eu consigo. Eu comecei a prestar atenção que essa questão existia dos internatos grandes em 79, quando foi feito. Eu estava chegando de um período na França e estava se comemorando o primeiro ano internacional da criança. E a Folha de São Paulo, se não me falha a memória, foi o jornal que mais publicou maus-tratos, denúncias de maus-trato e morte na Funabem. E isso chamou muita atenção. A gente já estava num movimento forte de tentativa de redemocratização, né? Então, não sei se as pessoas que estão nos escutando, mas a Funabem foi criada na época quando foi instalada a ditadura militar, né, em 64, e funcionava muito nos moldes de que podia se pensar de que fosse o ideal para as crianças em termos de disciplina, e a ideia era que as crianças, com famílias que não podiam cuidar delas na época, a ideia era praticamente carência financeira dos pais, dificuldade de estar com a criança em casa e não conseguir prover comida e que a criança fosse para a escola. Então, a maioria dessas crianças internadas não tinham nenhuma culpa de nada de estarem ali e podiam ser internas, inclusive bebezinho. As mães, em geral, acreditavam que estariam dando um futuro melhor para os seus filhos, né, possibilitando um bom atendimento. No lugar, especialmente, que eu trabalhei, que foi uma fundação que tinha quase 2.000 crianças, desde bebezinho até 18 anos, que me permitiu uma experiência muito grande de ver como é que essas crianças podiam crescer ali no internato. Daí a tese em seguida, né, que o Rodrigo citou, e depois eu vou pedir a uma aluna para colocar aí, porque ela é encontrável online, tem impressa, mas tem online também. A versão primeira, a segunda versão está um pouquinho mais trabalhada, está mais bonita, mas enfim, tem online. Enfim, então, em 79, fazendo um grupo de estudo com algumas pessoas, fui convidada a me candidatar a trabalhar nessa instituição e fiquei lá. Então, acabei sendo aceita e fiz um trabalho, na época já influenciada por René Rouault e La Passade, que o Rodrigo citou, o pessoal de movimento da análise institucional na França. Eu já comecei fazendo um trabalho de reuniões, de assembleias, e isso mobilizou muito a instituição. Eu acabei sendo demitida, e diziam que eu estava querendo fazer mudanças ali, nem inflar, digamos, os funcionários. Não é verdade, eu sabia que eu tinha que trabalhar com muito cuidado para permanecer trabalhando. Mas, como disseram alguns quando eu fui demitida, eu não entrei na engrenagem, né, da máquina institucional. E era impossível, como psicóloga, eu entrar completamente. Eu tinha que defender as crianças. Mas tentava me manter no cargo, trabalhando, como eu dizia, no fio da navalha. E mais essas assembleias, essas discussões, faziam com que as pessoas pensassem, né? Os funcionários também, a maioria deles, ou muitos deles, não tinha nenhuma formação,
e os que tinham alguma era porque tinham sido internos antes. Então, eles faziam, na verdade, uma repetição daquilo que tinham vivido lá dentro. E a maioria dos diretores, ou praticamente todos os diretores, eram ex-alunos que tinham sobressaído enquanto alunos, então eles sabiam bem como é que fazia funcionar essa instituição, que tinha tendência ao fechamento, uma instituição, né, como Goffman fala, tendência ao fechamento, ou seja, total ou totalitária, né, essa tentativa de abarcar a vida do sujeito como um todo. Quando eu publiquei o Infâncias Perdidas, que foi em 90, coincidiu justamente que o ECA ia ser votado e eu consegui fazer uma matéria para o Jornal do Brasil, que, enfim, colegas sabiam e me pediram. E em seguida eu publiquei o livro e eu queria hoje também fazer uma homenagem à professora Circe Navarro, do Tal Brasil, que foi uma professora muito importante para mim da PUC, da Fundação Getúlio Vargas, que me deu muita força nessa época para escrever essa tese. Apesar de eu estar fazendo em Paris, eu estava no Rio de Janeiro, porque eu não tinha bolsa, etc. Então, eu fiz um pouco de estudo lá e voltei e escrevi tudo aqui. E ela fez uma resenha que é muito significativa, que saiu no Jornal do Brasil na época, em 18 de agosto de 1990, no JB, que chama assim, que eu acho que o título já diz tudo sobre esse livro, sobre essa época, Morte Branca, os internatos para crianças com sua eficiência perversa promovem a anulação do sujeito. Bom, a Circe, eu não só comento por conta dessa importância, mas fiquei sabendo, por acaso, esses dias, pela filha dela, que hoje ela completaria 90 anos, exatamente hoje. Então, achei que era importante comentar isso com vocês. E a outra coisa é a chacina da Candelária, evidentemente, né? A chacina, na época, eu estava na França estudando e fiquei muito surpresa com o acontecido, realmente foi inusitado. Lígia me dava essas notícias. E anos mais tarde eu fiquei sabendo que um dos meninos, eu acho que exatamente aquele que sobreviveu, ele foi dessa fundação que eu trabalhei muitos anos. Muitos anos não, trabalhei 1 ano e meio e fui demitida, né? Passei mais 1 ano e meio fazendo pesquisa, então acabei conseguindo uma relação importante de conhecimento com esse lugar. Então, vou tentar falar de uma maneira breve, evidentemente que não é muito fácil, mas vocês poderão ter acesso a esses livros que eu vou comentar através do site que a aluna deve colocar aí para vocês no chat. Quando eu terminei essa pesquisa, então, do Infâncias Perdidas, que a ideia era, por que da Infâncias Perdidas? Tem alguns ex-alunos de lá que, aliás, não gostam, me disseram que não gostavam do título, porque a ideia é que o período de construção da criança, que devia ser super importante, né, que é de bebezinho a 18 anos, na verdade, o que eles ensinavam era uma disciplina muito sem sentido, uma disciplina que era mais ligada a um ócio e uma obediência a ordens arbitrárias. Enfim, não constrói, né? O ensino profissionalizante existia, eles apreciavam, mas, em geral, nem sempre era adequado, nem sempre era bom, e nem sempre, quando eles fizeram, mesmo aqueles que fizeram bem esse curso, ao sair conseguiu emprego. Então, não necessariamente eles eram promovidos. E, infelizmente, ao voltar para casa, aqueles que permaneciam com seus laços familiares, coisa que era difícil também devido à distância dos estabelecimentos, devido às mudanças que eram feitas, a transferência de uma escola para outra, sem avisar os pais, eles perdiam seus laços. Então, era, enfim, uma situação realmente que não dava para entender muito. E, assim, em termos de política pública, o que se queria com isso, né? Porque você não está trabalhando as crianças em termos de futuro de uma sociedade, né? Um comentário que o Pedro Peregrino, também um querido amigo da época, que morreu precocemente, enfim, ele faz na apresentação do meu livro chamado Menores em Tempo de Maioridade, que eu fui, depois desse livro que eu terminei a tese, eu comecei a pensar, nessa época eu estava já trabalhando na SESP USU com a Irene Risini, e aí comecei a pensar o que acontece com os meninos quando saem. Eu tinha contato com uma quantidade enorme de meninos, porque imagina que a escola dos maiores eram 400 adolescentes. Então, através deles, que vinham à minha casa na época, me visitavam, eu acabei montando essa pesquisa para tentar entender, né, como é que era a inserção na vida social. E aí, entrevistando uns, achava outros, enfim, fui aos abrigos, às repúblicas, e fiz esse livro
que, que é bastante interessante. Enfim, vocês podem ter acesso ao estudo, então, feito no final dos anos 80 e publicado no início dos anos 90 pela editora da Santa Úrsula na época. E essa época a gente, apesar de ter poucos estudos, mas as agências financiadoras já estavam ajudando a gente, então eu consegui financiamento de FINEP, consegui do CNPq e também da FAPERJ, para ter alunos trabalhando comigo. Eram grandes pesquisas que se fazia na época, depois que eu terminei o doutorado, né? E então o objetivo dessa segunda pesquisa era entender, né, o que estava acontecendo com eles. E um dos comentários que eles fizeram com frequência era de como era o que a gente chamou de homologia das representações das instituições totais. Ou seja, como muitos deles, ao sair, se dirigiram a instituições que a gente poderia chamar de totais, ou que se aproximam disso, que eram os internatos, as prisões, o hospital psiquiátrico, sem conseguir sair, né? Ou a vida militar. E essa pesquisa tem muitas falas deles, né? Foi um trabalho feito com entrevistas. E nessas entrevistas eles falam o que eles acham, e sobretudo os que eram completamente órfãos ou que tinham uma consciência clara de que a família não podia permanecer com eles, eles eram gratos por estar nessas escolas internas, que eles chamavam de colégio interno, né? Mas o interessante é que mesmo aqueles que conseguissem fazer algum comentário positivo sobre aquela experiência, quando perguntado, você colocaria seu filho no lugar desse? Nenhum deles admitiria colocar o filho ali. O que eu entendi na época, que nós entendemos a equipe, como sendo uma reprovação, na verdade, mesmo que eles não conseguissem colocar em palavras todas as críticas que eles queriam fazer, uma reprovação dessa experiência como um todo, porque eles não queriam que os filhos passassem por essa experiência. Enfim, deixa eu seguir aqui. A partir dessa pesquisa, então, eu resolvi estudar as instituições totais. Então, foi a segunda pesquisa, a terceira pesquisa, na verdade, né, que eu fiz, também uma grande pesquisa com equipe, com um vínculo frágil ainda universitário, eu estava na USUCO algumas horas, e depois algumas horas na FRJ, depois na UF, enfim, até que eu entrei para a UERJ. Mas o vínculo era, né, de pesquisa, costumava ser, felizmente, com o CNPq, quando eu tinha financiamento, que permanecia comigo, mesmo que eu mudasse de universidade. A segunda pesquisa, então, foi, o nome dela é Instituição Total, uma reprodução, na maioridade, da vida de menor institucionalizado. Eu me perguntava se, já que o mundo parecia para eles, assim, a maneira de ver o mundo era quadrado, digamos assim, dentro dessa extrema disciplina que eles viveram, eu resolvi ir, de fato, nesses lugares. E quando eu cheguei no presídio para pesquisar, eu descobri que era muito difícil saber qual era o menino que tinha passado muitos anos internado, portanto, teria como se fosse uma marca dessa instituição total nele, né, escrita de alguma maneira, subjetivada ali, que ele não conseguia pensar a vida de outro jeito. E os meninos que eram tipo menino de rua, que faz uma pequena travessura ou um pequeno ato infracional, como se dizia na época, e eram presos. Então, eu parei aquela pesquisa grande, montei uma outra pesquisa, e aí entramos num único presídio e fizemos um perfil do presidiário egresso dos estabelecimentos de assistência adolescente. E aí é muito interessante também essa pesquisa, porque, apesar de ser uma pesquisa mais quantitativa, para entender, o que acabamos descobrindo era que, na verdade, assim, tentamos ver se tinha como colocar o rótulo, né? Quer dizer, quantas porcentagens de meninos carentes, quantos de infratores, quanto de hiperambulantes, quanto de rua. A gente viu que, na verdade, essas coisas se misturavam e que se tratava muito mais de uma infância pobre, sem chances de uma possibilidade de inserção social. E com a família, né, com muito pouca possibilidade de promover essas crianças, a escola, o bairro,
Então, essas crianças acabavam saindo cedo para a rua, e aí nesse livro tem todas as estatísticas de que idade. Então, o que motivou essas crianças a irem para a rua? Em geral, o quê? Falta de dinheiro em casa para ajudar os pais, ou seja, porque ele quer, né, um tênis, ou ele quer comprar alguma coisa para ele e os pais não têm possibilidade de dar. Então, passam a ir para a rua e, a partir da rua, passam a fazer pequenos atos que eram considerados delitos, infrações, e às vezes pegos por isso, né? Mas o interessante é que na prisão mesmo tinha muito poucos aqueles que tinham passado muitos anos no internato. Eu pensei em muitos anos a partir de, no mínimo, 5 anos nos grandes internatos. Eu digo grandes porque na época os internatos eram todos grandes, né? Os pequenininhos, bebês até 2 anos, você tinha uma média de 30 crianças para uma pessoa atender, mais ou menos isso. A partir de 3 anos, era 50 crianças para uma pessoa, um educador, na época não se chamava educador. A partir de 6 anos, continuava sendo 50, muitas das vezes 100 crianças para um educador. Então, só com uma disciplina muito rígida e apito que você conseguia controlar essas crianças, né? E na adolescência você tinha 400 alunos no mesmo lugar. E, nesse caso, era no interior do estado, que eu ia até lá trabalhar com eles, etc. Mantive um vínculo com alguns até hoje. Até hoje eu falo com alguns, até por conta de ir até resolvi ir numas festas de ex-alunos e reencontrei com vários. Foi muito interessante esse contato, ver o que eles estavam fazendo da vida, né? Eu acho que uma das questões que, quando eu estudei as mudanças de escola, essa mudança, transferência que a gente chamou, eu acho que é muito importante pensar sobre isso hoje, porque o que eu noto nas crianças hoje, que eu continuo trabalhando com elas, né, na UERJ, estou a ponto de aposentar finalmente, com quase 70 anos, mas trabalhei esses anos todos com elas e eu vejo que as crianças no abrigo também não param no abrigo muito tempo. Em parte porque o ECA, em princípio, disse que a criança só pode ficar 2 anos. O problema é que muitas das vezes ela não volta nem para a família, nem a adoção dá certo. E aí ela volta para o abrigo, volta para um abrigo, volta para outro, ela passa por vários abrigos, acaba tendo muita dificuldade de criar laços, e às vezes quando ela cria um laço melhor com alguns funcionários desse abrigo, se vê em outro abrigo. Ou quando ele sai, digamos, de uma família, ou quando ele vai encaminhado para uma família acolhedora, muda a equipe que atende ele, a equipe da vara, enfim, a equipe que atenderia, psicólogo, assistente social. Se ele vai para a equipe de adoção, porque vai ser adotado, vai para outra equipe. E se ele é devolvido porque não deu certo a adoção, enfim. Então, ele passa por muita gente e ele acaba não tendo laços, entendeu? Coisa que no internato, pelo menos isso podia acontecer, de ter um amigo que eles ficassem por muitos anos. Mas, de qualquer forma, claro que eu não vou falar bem dos grandes internatos, mas eu acho que esse sistema atual, também com muita mudança para a criança, deixa ela muito perdida. E eu conheço alguns casos, né, que sigo ainda hoje, que eu atendi na UERJ, de meninos que entraram com 4, 5 anos, até irmãos, um com 7, outro com 5, outro com 3, por aí, e que passa vários anos dentro dos abrigos e acaba que, com 16, 17 anos, estão na rua hoje, né? O único caso que eu consegui, digamos assim, nesses meninos que eu trabalho direto, foi quando eu me juntei com algumas pessoas, colegas, e construímos uma casa para essa senhora morar, porque quando o filho descobriu, depois de 4 devoluções de tentativas de adoção, os 2 irmãos, um deles descobriu a mãe morando numa favela, e só que ela continuava com as mesmas condições péssimas de vida, com mais 2 filhos pequenos, felizmente já fora de uma vida que ela tinha muito ligada ao crack. Eu diria que depois dos anos 90, realmente a coisa complicou muito por causa da chegada das drogas. Então, na UERJ, eu passei a atender as famílias, muitos de miséria, eu diria, quando eu digo miséria, porque a situação de vida é tão difícil, que há violência física, violência sexual e o uso de crack, sobretudo, que é a droga mais barata. Então, é uma situação também muito difícil de trabalhar com essas crianças, e eu acho que os abrigos, hoje em dia, com raras exceções, não são um momento de acolhimento para esse sofrimento que a criança viveu em casa. Então, se a justificativa de tirar da família é para oferecer alguma coisa,
eu diria que é muito precário ainda esse atendimento, apesar, né, do esforço de alguns excelentes profissionais, mas eles são abarrotados de trabalho, abarrotados de relatórios a fazer o tempo todo. Então, acaba que o atendimento à criança, o convívio com a criança, a conversa com a criança acaba sendo pequena, ou pouco existente. Meu tempo está acabando. Eu tinha separado várias falas dos alunos da época entrevistados, mas não vou voltar a isso, porque seria longo, vocês vão ter oportunidade de ver nos livros, quem tiver interesse. Eu não reparei se a minha aluna colocou, mas espero que ela tenha colocado aí no chat o endereço dos livros. E, enfim, mas, então, uma das perguntas que fica, né, quem são essas crianças que vão, ou quem são esses jovens, que a grande maioria das pessoas que estão no presídio são jovens, né, em geral, de 18 a 25 anos. Eu não sei a estatística atual, mas naquela época era a grande maioria, era de jovens que entravam, muitas das vezes eles saíam do sistema tipo de gás da época e logo em seguida entravam na prisão. E sem ninguém para atendê-los, o que se faz com isso? Outra questão que eu queria chamar a atenção, assim, para finalizar, é o que hoje em dia se chama de desacolhimento, que eu acho um termo bastante curioso, né? Quando a criança está acolhida no abrigo, finalmente com 18 anos, ela é desacolhida, ou seja, ela é desligada dessa rede de proteção. E não temos ainda também um trabalho que eu acho que é mais que necessário desde a época da Associação de Ex-Alunos da FUNABEM, que era a CIAF, que atuou muito nos anos 80, fez muita gritaria, foi muito importante nos anos 80, para tentar existir repúblicas para receber esses jovens, porque davam só 3 meses para eles se inserirem na vida social. Ora, como é que eles podiam se inserir na vida social se eles não conheciam a sociedade, né? Então, eu acho que, de novo, hoje em dia, esse problema do desacolhimento, precisando criar políticas que possam atender esses jovens que não conseguiram voltar para a família ou serem adotados, eles possam ter um período de 18 a 21 para ter ainda um acolhimento, uma ajuda no direcionamento da vida deles, para não cair na rua, porque vários deles, eu conheço, estão na rua, encontro vez por outra, e é muito triste ver essa situação que, enfim, de se trabalhar em prol deles e, no final, dar na rua. E muitas das vezes eles não querem mais sair da rua, eles já não querem mais ser adotados, eles não querem mais ficar em abrigo, eles acham que a vida deles é na rua mesmo. Enfim, muitas questões que poderiam ser colocadas, mas eu acho que isso é o principal para a gente voltar ao debate. Muito obrigada. Aí, eu acho que agora foi, né? É a história que se reinventa. Obrigado, professora Sônia Tué, pela exposição, que eu acho que todos nós ficamos realmente muito impressionados com todas as questões que você traz, porque muitas delas ainda são muito atuais, mesmo diante de um quadro de 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente e as preocupações trazidas, né, sobre o acompanhamento dos egressos, o processo de desligamento e a importância de favorecer esse período, né, do desligamento, de forma que as instituições não realizem algo desumano, né, de ficar um determinado tempo e completou 18 anos, desconsiderar toda uma construção, toda uma história de afeto, né, desses meninos e meninas nas instituições e diante de problemas e de expressões da questão social que mostram a necessidade da continuidade dessas instituições, embora a gente queira que todos tenham direito a conviver em família, mas o modo de produção capitalista ele produz tanta desigualdade que torna instituições como essa necessárias. Bem, nós recebemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer aqui a leitura. Tem 2 perguntas que foram direcionadas, né? Uma para a Larissa e a outra para a Márcia. Mas eu acho que
pela experiência de vocês, é uma situação que é bastante complexa. E se vocês quiserem complementar a fala da Larissa, né, eu acho que vocês também podem ficar à vontade para poder sinalizar alguns traços, algumas questões do entendimento de vocês sobre a questão das drogas, né? O professor Roberto dos Santos, ele disse que, na fala da Larissa, o projeto social, o objetivo não seria levá-los a deixar as drogas, mas que poderia continuar sendo uma experiência de prazer positivo. Fiquei com dúvidas sobre este ponto de vista. Poderia explicitar melhor essa questão, pois todos nós sabemos que as drogas são destrutivas do ser humano e mesmo respeitando a caminhada de cada um, deixar o vício das drogas não seria uma decisão positiva para a vida do usuário de um projeto social que se ocupa dessa questão. Eu acho que a gente teve aí uma política de seguridade social que surgiu em 1988, com o tripé assistência social, saúde e previdência social. A gente nunca conseguiu construir uma rede de proteção e uma articulação das políticas no que diz respeito ao enfrentamento dessa questão do uso abusivo de drogas. Para todo mundo que trabalha em situação de rua sabe que isso é uma questão muito presente, e a partir de 2005 o crack chega no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e torna ainda mais complexa essa situação, que envolve aí uma série de recolhimentos e de posturas de violência contra os segmentos mais pobres, né, tanto na favela como nas ruas. Então, Larissa, então você tem aí um tempinho para tentar responder essa complexa questão, que daria mais uma palestra. E se Sônia e Márcia Gatto também quiserem sinalizar algum aspecto, por favor, e depois que vocês terminarem de responder, só vou pedir para vocês não demorarem muito, para a gente não ultrapassar muito tempo, eu vou fazer uma questão para a Márcia Gatto também. E que se vocês também estiverem sentindo à vontade para poder responder, fiquem à vontade. Então, eu passo a palavra para a Larissa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Roberto, né? Isso, pela pergunta. Roberto dos Santos, isso. Roberto dos Santos, muito obrigada pela sua pergunta. Então, o que a gente faz, né? Todas as atividades que a gente está ali na rua para fazer, elas são uma construção junto com os indivíduos, onde eles têm um protagonismo ali, como a gente falou, né? A gente vai trabalhar muito a autonomia, vai trabalhar muito a autoestima das pessoas, enfim. E quando a gente fala em vício em drogas, em dependência química, você tem ali vários fatores e estudos diversos sobre o tema, sobre o que causaria esse vício em drogas, né? Tanto que tem pessoas que fazem uso, mas não apresentam uma dependência química, enfim. Entra em vários fatores. Então, para a gente, a questão principal é sobre entender o que motiva esse jovem ao uso da droga e a gente construir com ele caminhos alternativos. Então, onde essas drogas, né, elas possam ocupar cada vez menos um espaço central nas suas vidas. E aí, a gente tenta seguir por uma abordagem de redução de danos, né? Então, assim, no espaço da nossa atividade, quando a gente está ali na rua e a gente faz uma roda de conversa, dentro desse espaço, a gente criou, junto com todos os atendidos, algumas regras, alguns combinados. Um deles é que a gente não faz utilização de drogas, nem álcool, nem cigarro durante a atividade, nem voluntários, nem atendidos. Então, caso eles queiram fazer uso de uma droga durante aquela atividade, eles vão ter que se afastar do grupo. E às vezes eles vão ali perder alguns minutos de debate, alguns minutos de brincadeira, alguns minutos da atividade. Então, tem uma perda para eles no momento que eles se afastam para usar drogas, né? E a gente percebe muitas pessoas ali que deixam de usar por todas as horas que a gente está fazendo a ronda. Então, na hora que a gente chega para ter o jantar compartilhado, até a hora que a gente finaliza a atividade, aquele jovem não vai fazer uso de drogas. Ou seja, por 3 horas, aquilo não estava no centro da vida dele. E aí a gente vai trabalhando, o Ruas, ele eu não comentei essa parte, né? Mas a gente tem atividades em períodos normais, fora da pandemia, a gente tem atividades toda semana, toda terça-feira à noite, no mesmo lugar. Sempre no mesmo horário e no mesmo lugar. Então, a gente vai traçando ali uma relação de continuidade. E a ideia é que, aos poucos, nesse processo, a gente vá construindo com esse jovem, né, um caminho alternativo em que outros elementos possam trazer satisfação para ele. Então, ao invés da gente chegar com uma coisa, né, enfim, um discurso mais proibitivo, e não quer dizer que a gente veja as drogas como algo positivo, né? A gente só tenta compreender a realidade que aquele indivíduo traz e, junto com ele, trabalhar alternativas. E, claro, sempre que precisa, a gente direcionar
para os serviços, né, como o do CAPSI ou do CAPS-AD, enfim, o serviço que se relacione melhor à situação daquele jovem. É isso. Márcia e Sônia, se vocês também quiserem fazer algum comentário complementar, por favor. Eu quero rapidinho, porque a questão da droga na verdade, é uma questão, né? Em especial quando a gente fala sobre a população. Você não está ouvindo? A Sônia parece que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá? A Sônia parece que não está ouvindo, né? Bom, você está ouvindo, o Rodrigo? Então é com ela. A questão da droga, ela, como eu estava falando, ela é uma questão porque tem muita falta de informação, tem muita preconceito em relação a isso, e em especial a questão também da falta de informação, porque na época, alguns anos atrás, quando foi feito aquele grande programa do governo federal, Crack é Possível Vencer, que foi um grande blefe, né? Só serviu mesmo para distribuir dinheiro e corrupção, construção de falsas clínicas e unidades de atendimento em parceria com governo e privado, enfim. Por que desinformação? Primeiro que era defendido e falado que havia um número, a população em situação de rua era tudo dependente químico do crack, uma grande inverdade. O crack era a droga menos, era e é a droga, uma das drogas menos usada por essa população. É claro que a gente vê as cracolândias, aí se formou aquele fantasma do cracudo e tudo, mas, assim, a principal droga dessa população, especialmente o adulto, na verdade, o álcool. E o álcool não é o crack que mais mata, é o álcool que mais mata as pessoas, sejam em situação de rua, sejam indivíduos de classe média alta. Aí que eu falo do preconceito e como é situação de rua, então pronto, já está naquele estigma, né? E, assim, isso é muito interessante que a Larissa fala, porque tudo é como você trabalha essa questão, né? Eu sou absolutamente contrária ao proibicionismo, à questão da abstinência a qualquer custo. O trabalho tem que ser feito mesmo a partir, eu acho que a melhor técnica que se tem é a redução de danos, muito implementada pela saúde através dos CAPs, né? Que é a questão atendimento psicossocial da saúde, são os CAPs. Mas, assim, é interessante o seguinte, porque é claro que a gente não vai facilitar o uso da droga dentro da instituição, é um absurdo. Eu sei casos, e o Roberto está aqui para dizer, acontecido dentro da instituição, como a Associação Amar, São Martinho, que fazem parte da Rede Rio Criança, casos gravíssimos por conta disso. Então, você tem que fazer isso que a Larissa trouxe, é o pacto. É o pacto com eles, aqui não vai entrar. Vocês querem fazer uso, vai fazer lá fora, mas aqui não é. E a gente sabe que também, de acordo com o que leva a pessoa, a gente tem que, a primeira pergunta não é a censura, mas é o que leva essa pessoa a fazer uso da droga. Porque, e Rodrigo, você me corta, tá? Porque você sabe que eu falo, às vezes eu falo muito. Mas, assim, é super importante isso, porque, assim, o que leva essa pessoa a esse uso? E, às vezes, vamos dizer, muitas das vezes, abusivo. O problema maior é esse, porque enquanto você usa a droga como um entretenimento, vamos dizer assim, não está te fazendo muito mal, mas quando você começa a fazer uso abusivo e entra para fazer mal a você e ao outro,
situação, aí já está mais grave. Mas a gente, assim, não. E a mesma coisa que a Larissa falou, de enquanto eles estão fazendo essa atividade, eles ficam 3 horas sem fazer uso, isso acontecia também muito com a gente, quando a gente organizava um fórum de meninos, que é uma atividade da Rede Rio Criança, que a gente organizava esse grupo de uma formação e organização desse grupo, eles em nenhum momento faziam uso da droga. E tem até um vídeo nosso que o cara fala assim, nossa, eu fiquei nessa atividade o dia inteiro e eu nem me lembrei da droga. Eu acho que eu não vou mais fazer uso dela. Então, é assim, a droga, ela é um momento que ela placa, ela, muitas das vezes, ela dá aquela sensação de prazer, ela é prazerosa, né? Aquela dá sensação e você busca aquele prazer novamente, mas assim, ali a Vera falando que é absurdo, a Márcia Gato fala muito. Pois é, por isso. Aí, assim, mas é saber o seguinte: o que você vai colocar no lugar da droga? Que prazer outro você vai dar para esse sujeito que ele não lembre da droga? Entendeu? Futuro nosso amigo que falava assim, eu duvido, né? Se você tivesse várias atividades com esses meninos, se eles iriam fazer esses usos, né? É isso, Obrigado, Rodrigo. Márcio. Desculpa aí. Obrigado, Márcio. Eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente poder encerrar, porque eu estou preocupado com a questão do tempo. Uma para você, Márcia, que eu vou pedir para você ser mais rigorosa, de você falar de uma maneira mais objetiva, e qual a importância da juventude na mobilização junto às instituições e movimentos sociais para a defesa da vida. Foi a pergunta da Vivi Aquino. E para a professora Sônia, que é uma pergunta da Marília, que é a arte educadora, que ela traz a questão das repúblicas. Né? Se existe aí alguma pesquisa ou trabalho para articular e fortalecer a discussão das repúblicas, a luta por políticas públicas para os jovens dos abrigos, né? Para esse menino, esse adolescente que completa 18 anos e muitas vezes não tem como ser reinserido na família. Vou pedir para vocês, assim que vocês responderem, vocês já fazerem as considerações finais, e aí eu vou partir para os agradecimentos para a gente poder encerrar essa live maravilhosa que já deixa gostinho de quero mais. Bom, a importância da juventude, né, Marília, que a gente conversa tanto sobre isso, ela é fundamental e é tudo que congrega assim toda a nossa luta, porque eles têm que fazer essa juventude. A gente fala da questão da participação de crianças e adolescentes, ela não pode ser só uma participação dada, tem que ser uma participação de fato. E a participação da juventude, ela se dá nesses espaços mesmos, né, que a gente, não só dentro dos conselhos de direitos, que sou uma grande defensora disso, que eles têm que ocupar os conselhos de direitos, os fóruns de direitos, entendeu? E a gente tem que dar esse espaço para eles. Nós, adultos, porque fica às vezes uma discussão tão adultocêntrica, que você, às vezes, até barra um pouco essa participação. Nós, um espaço de formação, tem que propiciar um espaço de formação para esses jovens, eles têm que estar junto conosco, né, cada um de um lado, mas também temos que dar esse espaço amplo de participação e de ocupação dos espaços mesmo, como conselhos de direitos e fóruns, eles têm que estar lá construindo essas políticas e essa discussão junto com a gente. Obrigado, Márcia. Em relação... Passar, então, para a professora Sônia. Que eu saiba, não existe nenhuma política pública atual em relação à república ou locais de moradia, também poderia ser, enfim, residências para alguns meninos, morarem até se inserirem. A gente fez essa tentativa no primeiro governo Brizola, um grande projeto para modificação de toda a FEEM, em 86, à frente tinha o Roberto Mangabeira Unger, foi um projeto interessantíssimo que fizemos. Infelizmente, não foi à frente por falta de verba, por falta
apoio nesse sentido, mas foi muito importante. Esse projeto existe e tinha essa ideia já. A gente tentou fazer uma república na época, dentro de várias comunidades que essas pessoas vivem, para elas poderem começar a descobrir o mundo e se inserir, né? Escola, trabalho, etc. Isso é fundamental. Eu acho fundamental que não adianta nada você cuidar da criança até os 18 anos, se ela continua sem vínculo, como é que ela vai para a rua aos 18 anos com a mão na frente e outra atrás, né? Como acontecia na época da Funabem também, em muitos casos. Eu acho que isso é fundamental e urgente. E eu queria também dizer para a Márcia e para a Larissa que eu acho que o que vocês fazem, eu estou afastada porque a universidade toma a gente tanto em termos de tantos trabalhos, orientação de aluno, estágio, etc., que a gente acaba, às vezes, se distanciando desses projetos mais militantes, como o de vocês, que atuantes, né, na realidade, mas eu acho que podemos fazer algumas conexões com as universidades, estagiários, né, nossos de graduação, pode ser um grande campo de estágio, e a gente dá supervisão, ajudar vocês a pensarem via supervisão e via encontros eventuais. Eu acho que a garotada também na graduação está extremamente interessada em fazer esse trabalho, né? E cada vez mais temos alunos, né, cotistas, como na UERJ, que tem, né, muitos integrantes assim, e alunos bons de escolas públicas e desejosos de fazer um trabalho em prol da sua própria comunidade. Então, eu acho que seria muito interessante a gente depois trocar, quem sabe fazer convênio ou não, mas enfim, que a gente pudesse ser estagiário com vocês, a gente ajudando a pensar as questões. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, ao Rodrigo, que está nos coordenando, ficou muito contente de conhecê-lo, e a UF é um lugar que eu passei também, aliás, foi na UF, em 81, 82, que eu criei, acho que foi a primeira a criar uma disciplina eletiva sobre trabalho com crianças, com menores, não me lembro mais o nome da disciplina, onde os estagiários iam até os abrigos fazer algum trabalho. Então, enfim, muitos trabalhos iniciados e gostaria de, hoje em dia, com quase 70 anos, estar vendo outro aspecto, outra realidade política brasileira e especialmente em relação às crianças e adolescentes. Infelizmente, não é o que vemos, com a pobreza, com o aumento da pobreza cada vez maior, a situação continua muito difícil. Então, precisamos de força e estar unidos nessa luta. Obrigada, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui nessa live. Larissa Montel, é contigo. Obrigada, Rodrigo. Acho que, assim, para deixar de mensagem final, né? Então, por enquanto a gente está com as rondas realmente paralisadas por conta da pandemia, mas a gente quer voltar em breve, voltar a fazer esses encontros. E o objetivo do Ruas é exatamente expandir as ações, né? Para que cada bairro possa ter esse núcleo de conexão entre a população em situação de rua e os residentes. Então, ter a universidade nesses espaços é maravilhoso, acho que a gente pode pensar em várias articulações, ter os residentes dos bairros também, né, se mobilizando, e eu acho que quando a gente cria esses espaços de encontro, a gente torna uma sociedade muito mais igualitária, muito mais próxima, a gente começa a construir um futuro diferente. Então, agradecer vocês, assim, que são uma grande referência, que fazem a gente continuar sonhando aí, né, e espero que venham novas oportunidades aí de diálogo, de troca entre nós, e eu agradecer muito ao convite do SEDECA. Obrigada. Obrigado. Marcinha, é contigo. Pensei que eu já tinha encerrado. A consideração final agora. Eu sei, queridos, é um prazer, eu quero agradecer muito aos grandes amigos, né, do SEDECA, o pessoal todo, que o SEDECA também integra a Rede Rio Criança. Um prazer te rever, Rodrigo, Larissa também, essa live, professora Sônia. Queria só falar que, assim, eu acho que o trabalho com a universidade é fundamental, não só para a gente, mas também para a universidade, né? Porque é uma troca de saberes, é o saber fazer e esse saber teórico também, prático e teórico, a praxis é fundamental. Então, assim, agradecer muito estar com vocês e eu deixo um grande abraço e uma reflexão para a gente. Candelária, nunca mais. Não queremos Candelária, mais nunca mais. a reprodução. Candelária, nunca mais. Nunca mais. Obrigada. Obrigado. Olha, gente, a gente conseguiu ter uma boa audiência.
eu quero agradecer profundamente a Fernanda, que está aqui nos bastidores, dando todo o apoio, toda a tranquilidade para a gente poder conduzir essa live. A Fernanda é uma figura incrível. Agradecer muito, muito mesmo. Dizer para vocês que nós temos evento agora, né, no dia 29, a gente tem direito à profissionalização, né, às 16 horas, a live, continuando aí as atividades do seminário, e no dia 31, Justiça Restaurativa e a Consciência Profunda, a Urgência ou Utopia, reflexões necessárias. Então, nessas duas lives, a gente vai estar dando continuidade aí ao nosso seminário. Uma outra questão que eu queria trazer se tiver alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem mandar aqui para o pessoal do SEDECA, que o pessoal do SEDECA vai remeter para os palestrantes. E aí, se eles se sentirem, né, tranquilos aí em relação a isso, pode ter, às vezes, uma pergunta que a gente não conseguiu captar e, pela questão do tempo, não conseguimos transmitir aqui para vocês, tá bom? Então, vocês mandem a pergunta para o pessoal do SEDECA, que eles remetem aí para os palestrantes, e depois os palestrantes enviam aí as respostas para vocês. Hoje, além de todas essas questões, é aniversário, né, da nossa presidente, da diretora-presidente do SEDECA, Maria América Diniz Reis, a América. Então, eu queria desejar, em nome de todos os associados, felicidades múltiplas e muitos anos de vida, muita saúde para continuar resistindo e lutando em defesa dos direitos de criança e adolescente. Você, América, que esse ano recebeu o prêmio Ney de Castanha como reconhecimento aos seus mais de 20 anos de militância na causa dos direitos da defesa da criança e do adolescente, no contexto, né, do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, nossos parabéns e muito afeto e muita saúde para você. Vida longa, América. Quero agradecer também a todas e todas as pessoas que passaram essa tarde aqui com a gente, acompanhando essa live, e agradecer, né, a toda a equipe do SEDECA pela ação e aos parceiros Quio, Misério, Sim Martinus, KNH, Família Mendes, que apoiam o SEDECA e fazem as ações acontecerem. Bem, acho que eu vou encerrando por aqui, agradecer a todas e todos novamente, dar um tchau, e a gente se encontra, então, nos próximos eventos. Um abraço e vamos continuar nas atividades aí dos 30 anos do ECA. Obrigado.